recadinho. 2 minutos, viu, Gilberto? 3. Pode estender para 5, né? Boa noite a todos. Como ele já falou, meu nome é Gilberto e eu faço parte da equipe que trabalha com as crianças das famílias assistidas do sábado. E desde quando terminou a pandemia, como a situação estava mais difícil do que hoje, e hoje continua difícil, mas naquela época estava muito mais, nós começamos a fazer para as famílias das crianças o nosso kit de higiene. Né? E esse kit deu muito certo. E, aliás, eu quero agradecer a vocês, porque no ano passado, com a colaboração de vocês, nós conseguimos entregar um kit para cada família durante o ano todo. E esse ano, nós estamos recomeçando esse novo trabalho. Então, eu venho aqui para pedir a colaboração de vocês para a doação desses itens, que são sabonete, pasta de dente, escova de dente infantil e adulto e shampoo. Né? De preferência, se vocês puderem trazer os itens, fica mais fácil. Se não, vocês podem também fazer a doação na livraria, dando como evangelização infantil, kit de higiene, que é aquilo que de repente nós deixarmos de arrecadar, nós completamos. E dependendo da colaboração de todos vocês, a nossa intenção é também ajudar as crianças da Caspage. Porque, na verdade, lá também existem famílias muito carentes e que necessitam dessa ajuda. Então, a ideia também seria fazer um kit para essas famílias. Porque, na verdade, tanto aqui como lá, são famílias que muitas delas não têm carteira assinada, vivem de bico. Então, todo o dinheiro que eles arrecadam vai para aquela necessidade básica primária, que é a comida. E o que sobra, muitas vezes, pode ser direcionado para outras necessidades, e muitas vezes a higiene fica um pouquinho. Então, com esse kit, nós, pelo menos, aliviamos essa parte que é a higiene, e graças a Deus tem dado muito certo. Então, eu gostaria de pedir a colaboração de vocês. Os itens podem ser entregues na livraria, lá tem um local, e nós vamos começar a fazer essa distribuição agora no final do mês de março, porque nós começamos a nossa evangelização no mês de março. E todos vocês estão convidados a conhecer o nosso trabalho, como também conhecer o trabalho da Caspage. Tá bom, gente? Muito obrigado e conto com vocês. Vamos ajudar aí a equipe de Gilberto, isso é importante, para que as crianças possam ter a higiene necessária, aqueles primeiros itens, né? Nós batemos bastante o ano passado, pedimos bastante, e acabou dando certo, inclusive, para Caspage, a Luciana, está aí, outros trabalhadores. O Gilberto gosta de falar, ele está falando lá ainda, né? Eu vou dar o tempo para ele daqui uns dias, de uns 25 minutos, eu vou convidar ele para a palestra. Aqui é assim, a gente não deixa passar. Então vamos aqui para os nossos pequenos avisos. Vamos desligar os celulares, vamos nos ligar com Jesus. Ainda dá tempo de desligar o celular, antes que ele toque na hora da palestra, da vibração, das leituras, né? E isso não fica legal, vamos desligar. Aqueles que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos, sejam recebidos pelos nossos trabalhadores.
a Rai está lá atrás, a Lurdinha, o Tadeu. Se precisar de alguma coisa no final, só nos procurar aí que temos algumas informações para ajudar, tá bom? Continua a campanha, os pedidos para as nossas cestas básicas. São aproximadamente 400 a 420 cestas todos os meses. E dessas 400 cestas, sempre 4, 5 pessoas fazem uso dela. E nós, há 63 anos, vem se mantendo, um dos pontos fortes, ajudar as famílias. Passa por um processo, um recadastramento dessas famílias, tem uma série de coisas que elas cumprem, né? Como dizia um amigo meu, né, que já desencarnou há muitos anos, foi um dirigente, não aqui, a gente dá o peixe e ensina a pescar, né? E uns dias desse, estava lá no grupo dos nossos dirigentes, uma senhora que foi assistida aqui da casa, que ela estava falando do Paz e Amor, e ela estava agradecendo muito o Paz e Amor, e ela está até fazendo faculdade. Uma senhora, minha amiga aqui, a palestrante, fez um elogio lá que eu não esqueço. Então vocês vejam a importância da assistência social. E ela está toda feliz que está lá fazendo a faculdade dela, vai poder ajudar um pouco mais a família e aqueles que vivem em volta dela. Olha só que coisa linda, né? Tudo isso graças a essa casa chamada Paz e Amor em Jesus. O Evangelho pelo Zoom continua. Está bonita a imagem lá, olha só. Estamos lá de segunda a sexta-feira, das 8 às 8h35, mais ou menos. Levando o Evangelho de Jesus dentro das residências das pessoas. Por incrível que pareça, muitas pessoas precisando do Evangelho, viu? Vamos para a programação de hoje, rapidinho. A leitura da mensagem, o Evangelho e a prece inicial. Hoje estará com a nossa querida Jo, participante aqui da equipe de muito tempo, vai estar hoje nos conduzindo aí com a leitura. A prece final e as vibrações com a nossa querida Luciana. A mesa está repleta até de professores hoje, né? Coisa boa. Você não é, né? Ela é formada, mas não é professora. Trabalhou, acho que, a vida inteira na área administrativa. A nossa palestrante, nossa querida Angélica Sobral. A Angélica vai falar mundos superiores e mundos inferiores. Eu costumo dizer, o Paz e Amor dá tantas coisas boas para a gente. A Angélica, eu vim fazer um curso de orador, encontrei com ela aí, começamos a conversar há muito tempo atrás. Falei, um dia eu vou convidar você para fazer a palestra. Ela falou, pode convidar. E 2 vezes por ano minha amiga está aqui. Maravilhosa, tem muitos compromissos na casa, palestrante, participa do trabalho de terça-feira à tarde, nunca diz não para nós aqui. Então vamos ter, com certeza, uma noite de aprendizado e vamos iniciar, vamos ter muita paz, tranquilidade, serenidade, que Jesus possa envolver a todos nós de bênçãos e de luz. Vamos lá, Dona Jo. Boa noite a todos. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bocelli, pelo Espírito Irmão José. Acende a tua luz. Se caminhas nas trevas, acende a tua luz. Não reclames da sombra ao redor. O que depende da boa vontade alheia será sempre inconstante. Não permaneças na expectativa do que os outros possam fazer por ti. Faze por ti mesmo agora e pelos outros tudo o que puderes. Ilumina-te e não te faltará claridade no caminho.
reflete a luz que outros souberam refletir. O problema maior não é o da sombra à tua volta, é o da falta de luz em ti mesmo. Qual é a tua mensagem? Fala, que o mundo está esperando ouvir-te. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai, instruções dos espíritos, mundos superiores e inferiores. A classificação de mundos inferiores e superiores é antes relativa do que absoluta, pois um mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, com restos do seu estado primitivo. Pai de amor e bondade, Jesus, querido amigo, irmão e mestre, espiritualidade amiga, Maria de Nazaré, nossa doce mãe, mentores deste trabalho e nossos mentores individuais. Agradecemos profundamente por mais este encontro e, reunidos em teu nome, Mestre, pedimos as suas bênçãos e que nos fortaleça na fé e no propósito de trabalharmos em nós as nossas fraquezas, as nossas inferioridades. Mestre, que neste dia estejamos serenos, equilibrados, com o coração cheio de amor, de paz, de caridade, de perdão, e que possamos ser um ponto de luz para todos aqueles que venham até nós em busca de uma palavra de conforto. Que as palavras da nossa querida palestrante possam nos fazer refletir e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine, e que essa noite seja de um profundo ganho espiritual para todos nós. Obrigada, Domingos e equipe, pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui, rever amigos tão queridos, que nós somos trabalhadores aqui da casa, mas em outros dias e horários. Então, é uma oportunidade deliciosa. Sempre gostamos de frisar, felizes por aqui estar, não é verdade? Felizes por aqui estar. Então, que nós possamos aproveitar cada momento desse nosso abençoado encontro. Muitas vezes, chegamos agitados, direto do trabalho, cansados, mas aqui estamos. Trabalho, problemáticas que fazem parte da nossa caminhada. Por isso é muito importante, queridos irmãos, a nossa serenidade. Através de uma leitura edificante, de uma prece, nos ligarmos ao plano espiritual superior, porque nós sabemos que a partir do momento que aqui adentramos, já estamos sendo assistidos pela espiritualidade maior. E aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, mas ligados aqui estão, tenham a certeza que estão sendo envolvidos pela espiritualidade. Como disse o nosso companheiro, o tema nessa noite é o capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu Pai, instruções dos espíritos, mundos inferiores e superiores. Lembrando que a casa do meu Pai é o universo e as moradas são os mundos que circulam o espaço infinito. A Terra, não ocupando no universo nenhuma classe especial,
nem pela sua posição, nem pelo seu volume, nada poderia justificar o privilégio exclusivo de ser habitada. Por outro lado, está lá no Livro dos Espíritos, na questão número 55. Por outro lado, Deus não pode ter criado esses bilhões de mundos só para o prazer dos nossos olhos. O planeta Terra está, como sempre estamos comentando, o planeta Terra está no processo de transição. Nós não estamos atualmente no planeta de provas e expiações, a caminho da regeneração? Então, queridos irmãos, tem uma obra bastante importante, Transição Planetária, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, destacado colaborador espírita brasileiro. Ela traz minuciosos esclarecimentos acerca do processo da regeneração do planeta Terra. Fica aí a recomendação e a sugestão da sua leitura. Vale a pena. A progressão dos mundos, como apresentada no Evangelho, é uma demonstração da sabedoria e da justiça divina. A lei do progresso é um dos princípios mais fascinantes da doutrina espírita, abordando a evolução incessante da humanidade, tanto no aspecto moral quanto intelectual. Segundo nos diz Kardec, essa lei universal garante que nenhum ser humano retrocede ao estado primitivo. Muitas vezes as pessoas têm essa impressão, que estamos retrocedendo. Não. Todos nós fomos criados simples e ignorantes a caminho da evolução. Então, repetindo, segundo Kardec, essa lei universal garante que nenhum ser humano retroceda ao estado primitivo, impulsionando sempre o crescimento individual e coletivo de múltiplas existências. É a reencarnação. A misericórdia divina sempre nos dando a oportunidade de refazermos os nossos equívocos. E o plano espiritual trabalha incessantemente a nosso favor. Evidentemente, queridos irmãos, não podemos fazer uma classificação absoluta das categorias dos mundos habitados, mas Kardec nos oferece uma que nos permite uma visão geral sobre o assunto. Então, vejamos, nós temos os mundos primitivos, que servem de morada para as primeiras encarnações dos espíritos. Nós temos a categoria de provas e expiações, que é a situação atual do nosso planeta, onde ainda o mal predomina sobre o bem. Nos mundos regeneradores, os indivíduos trabalharão primeiro para o bem coletivo e depois pensando na individualidade. Exatamente o oposto do que é hoje. Reconstrução da sociedade sobre novos valores morais. Depois nós temos os mundos felizes. A felicidade supera em tudo o que compreendemos dela em nosso planeta. E chegamos aos celestes ou divinos, moradas dos espíritos purificados. E chegamos nos mundos superiores e inferiores. A classificação de mundos inferiores e mundos superiores, conforme já foi dito na leitura, é antes relativa do que absoluta, pois o mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele na escala progressiva. Está lá nesse capítulo. Nos mundos mais atrasados,
Os homens são, de certa forma, rudimentares. Eles possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústrias, sem invenções, despendem a vida na conquista de alimentos. Está lá no capítulo 8, no item 8 desse capítulo. Nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que as de sobre a terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças e às deteriorizações decorrentes do predomínio da matéria. Também está nesse item do Evangelho. Vale a pena, se possível, ler esse trecho do Evangelho, tirando as suas próprias conclusões. Ler esse livro Transição Planetária, que tantos esclarecimentos nos traz. Agora uma pergunta. Puxa, gostei desses mundos superiores. Será que eu posso arrumar uma malinha e passar umas férias lá? Será que isso é possível? Sabemos que não. A ideia de mudar de mundo não acontece segundo a nossa vontade. A mudança de mundo, segundo nos diz Kardec, está ligada ao grau de evolução e não a um desejo momentâneo. É por isso que Jesus nos diz: o reino de Deus está dentro de vós. Não é um local localizado. Está dentro de nós. Trabalharmos os ensinamentos do Cristo e sempre gostamos de frisar, Ele sempre está a bater a porta do nosso coração. Mas essa porta não abre de fora para dentro, só de dentro para fora. A vontade, queridos irmãos, é de cada um de nós. As nossas escolhas são respeitadas. Plantamos o que queremos, mas iremos colher exatamente aquilo que plantamos. Se plantamos melancia, não vamos colher abóbora, vamos colher melancia. Com certeza nós temos aí a espiritualidade maior trabalhando a nosso favor. Respeitando as nossas vontades. Deus é misericordioso, justo e bom. Misericordioso, nos dando a oportunidade de refazermos os nossos equívocos. Vamos escorregar muitas vezes? Vamos. Faz parte da nossa caminhada. Mas vamos tirar a lição do momento vivenciado e vamos continuar. Então, nós vamos buscar nesse livro, do livro Contos e Apólogos, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Irmão X. Irmão X é o pseudônimo usado por Humberto de Campos por questões de direitos autorais. Essa história diz o seguinte, ela intitula-se Judiciosa Ponderação. Vamos a ela. Resolvemos escrever uma série de apontamentos acerca de nossas ligeiras excursões ao redor de outros mundos, com a intenção de trazê-los aos amigos terrestres, quando abnegado orientador falou sensato: vocês não se desenvolveram suficientemente para tratar o assunto com autoridade. Para relacionar as múltiplas manifestações da vida noutros planetas, não podemos prescindir da consciência cósmica, que ainda estamos construindo através de sucessivos estágios na Terra. E, nesse sentido,
quaisquer expressões de nossa parte serão fragmentárias e imperfeitas, desnorteando a curiosidade sadia das almas bem-intencionadas, e ilustrando a judiciosa observação com um tom sorridente. A humanidade evoluída de um astro que se localiza a milhões de quilômetros da Terra, contemplando-a na feição de minúscula estrela avermelhada, como vimos, reuniu alguns dos seus sábios mais distintos, a fim de estudá-la com todos os detalhes possíveis. Guardando avançados conhecimentos, os competentes pesquisadores mobilizaram experiência, enviando ao nosso mundo diversas expedições de tempos em tempos. A primeira delas chegou até nós depois de complicadas aventuras no espaço. Acontece, porém, que os viajantes alcançaram os céus de Paris. E depois de analisarem a capital francesa por muitas horas, anotando patrimônios artísticos e culturais, voltaram ao ponto de origem, anunciando que o nosso mundo era o centro de notável civilização, com importantes agrupamentos humanos. A ideia causou alvoroço, e tão logo possível, nova comissão nos foi enviada para complementação. Os excursionistas, no entanto, em vez de alcançarem Paris, desceram sobre a vasta e inculta região africana e regressaram alarmados, desmentindo as conclusões existentes, porque para eles a Terra era um simples formigueiro de criaturas primitivas, singularmente distanciadas da educação. Ante as controvérsias, novo grupo veio ao plano terrestre, examinando justamente o que? Eles foram para a Sibéria e por isso voltaram afirmando que o nosso domicílio não passava de um cemitério gelado. Mais uma expedição foi levada a efeito, e aí eles chegaram na região triste e seca do Saara, sendo levados a crer que a terra se reduzia a imenso deserto, sob pavorosas tempestades de areia. Outros pioneiros ainda vieram até nós e esbarraram nas águas do Pacífico, comunicando que o nosso mundo era puramente líquido, solitário e inabitável. Diante das informações contraditórias e estranhas, a autoridade superior resolveu suspender as expedições, de vez que os relatórios não concordavam entre si e que não valia ausentar-se da intimidade doméstica para voltar com problemas insolúveis e inquietantes referentes à casa alheia. O orientador fez uma pausa, mergulhou em nós o olhar muito lúcido e rematou: como vemos, não será bom precipitar noticiários e conclusões. Cada viajante pode falar simplesmente daquilo que vê, e o que podemos observar é ainda muito pouco que, mais tarde, não será concedido ao conhecimento. Olha que maravilha, queridos irmãos, tudo a seu tempo. O plano espiritual trabalha incessantemente a nosso favor, mas tudo a seu tempo. Assim sendo, queridos irmãos, construamos com os homens, nossos irmãos, pelo trabalho perseverante na cultura, no bem, as asas com que remontaremos as esferas superiores, sem nos antecipar às decisões divinas. Porque o Senhor sabe quando convirá modificar os programas de serviço a nosso próprio respeito. Ir lá é muito diferente de lá estar. Quando pudermos estar nos altos da evolução,
saberemos examinar e compreender através do justo discernimento. Até lá, estudemos e servimos, e vamos servir. Ou seja, vamos estudar, porque a doutrina espírita tem um leque, porque o Evangelho de Jesus é para ser lido, entendido, compreendido, sentido e vivido. Exemplificar os ensinamentos do Cristo é o que Ele espera de nós. No livro Libertação, psicografado por Chico Xavier, André Luiz nos traz as aconselhadas palavras da benfeitora Matilde, que diz: o Senhor criou leis imperecíveis e perfeitas para que não alcancemos o reino da divina luz ao sabor do acaso. Espírito algum trairá os imperativos sábios do esforço e do tempo. Quem pretende a colheita da felicidade do século vindouro, comece desde agora a sementeira de amor e paz. Muitas vezes todos nós, ficamos presos a determinado acontecimento, desperdiçando momentos muito importantes da nossa encarnação, quando oportunidades inúmeras desfilam à nossa frente para fazermos o bem. A transformação do mundo começa no coração de cada criatura que a deseja. Por isso ensinava o Cristo que o reino de Deus está dentro de nós e que não começa por sinais exteriores. Conclusão. Um convite ao progresso. A distinção entre mundos inferiores e superiores, apresentada no Evangelho, nos oferece uma visão inspiradora da jornada evolutiva dos espíritos. Ao compreender que cada estágio tem o seu propósito e que o progresso é inevitável, somos encorajados a buscar nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. O Espiritismo nos lembra que o Evangelho de Jesus é um guia infalível para essa caminhada. É a nossa bússola direcionadora, mostrando como podemos superar as dificuldades e nos preparar para um futuro mais harmonioso. Que possamos nos inspirar nesses ensinamentos e trabalhar continuamente para alcançar os mundos superiores, contribuindo para a nossa felicidade e a de todos em nosso redor. Porque nós temos a nossa família que vai até chegar à família universal. Todos nós queremos um mundo melhor, mas isso tem que começar dentro de cada um de nós. E finalizando, símbolo de esperança e responsabilidade, André Luiz ensina que a vida continua, que colhemos o que plantamos, mas também que sempre existe, como já dissemos, ajuda, misericórdia e novas oportunidades. Então, que Jesus nos abençoe, que possamos voltar para os nossos lares, que sim, nós podemos fazer o melhor e que amanhã possamos ser melhor do que fomos hoje e que Jesus nos abençoe. Nós vamos, então, procurando uma posição agradável, confortável no nosso banco, desligando o nosso pensamento das preocupações do dia e vamos nos ligando à figura do Mestre Jesus. Essa figura amorável que nos trouxe ensinamentos de humildade, amor, caridade e perdão. E por meio dessa figura, olhando nos olhos de Jesus,
nós vamos nos ligando a toda a equipe espiritual, aos nossos mentores pessoais, e vamos aproveitando este momento que é nosso, esse momento de intercâmbio com o alto, e vamos conversar mentalmente com Deus, com o nosso Pai. Um diálogo franco, sincero entre pai e filho. Vamos agradecendo a Deus tudo que Ele nos deu e nos dá todos os dias. E vamos colocando a Ele como um filho que procura o Pai, todas as nossas dificuldades, os nossos problemas, aquelas dúvidas e angústias do nosso dia a dia. E vamos nos comprometendo a sempre nos ligar a Ele, por meio da prece diária, nos colocando assim receptivos às informações do mais alto, às inspirações que nos chegam. E assim, em sintonia com essa espiritualidade, nós vamos receber a terapêutica do passe. Os médiuns estão preparados e vão iniciar agora. Essas energias em forma de luz vão adentrando pelo nosso coronário, no alto da nossa cabeça, trabalhando todas as nossas estruturas cerebrais, os nossos pensamentos, as nossas ideias, que ditam o nosso comportamento. Vamos seguindo com essa luz em forma de energia para o nosso centro de força frontal. Ele responde pela percepção, e assim nós teremos aguçados todos os nossos sentidos. Vamos estar mais sintonizados com tudo aquilo que nos cerca. E essas energias, essa luz, vai descendo para o nosso laríngeo, que é o centro de força responsável pela nossa comunicação. E assim, nós vamos pedindo que sempre saibamos o que dizer, que as nossas palavras sejam sempre de estímulo, força e conforto. Vamos seguindo para o nosso centro de força cardíaco, circulando as nossas energias vitais pela nossa corrente sanguínea e cuidando dos nossos sentimentos e emoções. E essa luz vai atingindo o nosso esplênico na altura do nosso baço, atuando no equilíbrio de todo o nosso corpo físico. A luz vai descendo para o nosso gástrico, que é responsável pela digestão dos nossos alimentos, mas também que absorve as energias emanadas pelas nossas emoções. Esse centro de força se afeta principalmente da tristeza e da mágoa. Que nós possamos trabalhar a nossa reforma íntima por meio dos ensinamentos de Jesus, praticando o perdão, a benevolência e a humildade, e assim retirando de dentro de nós esses sentimentos que nos afetam negativamente. Essas energias atingem o nosso centro de força genésico, onde se encontram as energias criadoras e a nossa força criativa. Que esse centro de força seja abençoado e fortalecido. Vamos descendo ainda pelas nossas pernas, passando pela planta dos nossos pés, subindo pela parte posterior das pernas e chegando ao básico, no início da nossa coluna. Vamos subindo vértebra a vértebra, alinhando a nossa postura, chegando novamente ao nosso coronário. E assim, restabelecidos e fortalecidos com esse equilíbrio das nossas energias, nós vamos pedindo a Deus que fortaleça também o nosso campo mental, eliminando a depressão, o pânico, as fobias e a ansiedade, e substituindo todos esses pensamentos e sentimentos por pensamentos felizes e produtivos. E assim, depois que tanto recebemos, vamos agradecer em forma de doação. Vamos nos lembrar dos nomes que pusemos nas urnas, os encarnados, os desencarnados.
Vamos pedindo à equipe espiritual que encaminhe o socorro necessário a todos que estão na situação de rua, que essa noite possam ter os recursos necessários para passar uma noite agradável e tranquila. Também vamos pedir aos nossos irmãos que estão nos presídios e nas fundações casa. Vamos pedindo que a espiritualidade amiga equilibre o nosso planeta, a nossa natureza, que muitas vezes nós negligenciamos. Vamos pedindo por todos os países, por seus governantes, e em especial pela paz em todos aqueles que estejam em guerras ou em conflito. Vamos pedindo por todos os estados do nosso Brasil, pelas cidades, pelo nosso bairro. E vamos mentalizando a nossa casa, convidando nosso irmão Jesus a entrar ali, e ali fazer morada, por meio dos seus ensinamentos e do nosso firme propósito de colocá-los em prática no nosso lar. Vamos assim, passando para a vibração das águas, pedindo que a equipe médica da espiritualidade, os físicos, químicos, indígenas e pretos velhos, retirem das matas e das águas todos os elementos que beneficiarão o nosso corpo físico e o nosso campo mental. Que ao ingerir essas águas, elevemos o nosso pensamento em prece, fortalecendo esse intercâmbio espiritual, pedindo a intercessão da espiritualidade de acordo com a vontade do Pai. Assim, depois de tanto que recebemos, só temos que agradecer por tudo. A Deus que nos enviou Jesus, o nosso mestre, modelo e guia. Vamos então, encerrando a atividade da noite com a nossa prece final. Agradecemos aos bons espíritos que nos ampararam na atividade dessa noite, aos ensinamentos trazidos pela nossa palestrante que se preparou e dedicou para nos passar a mensagem desse encontro. Pedimos que os ensinamentos dessa noite nos façam sair daqui com a nossa fé renovada e a nossa firme resolução de procurar colocar em prática essas lições, por meio do perdão, do bem e da caridade, que foram tão bem exemplificados por Jesus. Que possamos sair daqui com o nosso coração leve e confiantes, e que estejamos todos aqui na próxima semana. Que assim seja. Boa noite a todos. Até a próxima terça-feira. Muita paz. De luz, paz e amor em Jesus.